Rogério Cali, para a nossa alegria. Rogério é graduado em Ciências com habilitação plena em Biologia pela Estadual de Goiás. Mestre em Biologia com área de concentração em Ecologia pela Federal de Goiás. Doutor em Ciências Ambientais pela Federal de Goiás. Pós-doutor em Ecologia, com ênfase em ambientes aquáticos continentais, pela Federal de Goiás, e professor associado da nossa universidade, UNB. Rogério Gali vai nos falar sobre proteção, restauração e conservação de ecossistemas de água doce. Rogério, ligue seu microfone e a palavra está com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, então, dentro dessa temática, né, proteção, restauração e conservação dos ecossistemas de água doce, eu vou dar um enfoque, né, a essa parte de situação dos principais rios brasileiros, e eu quero dar um enfoque um pouquinho num projeto de pesquisa, que é um programa chamado Araguaia Vivo 2030. Mas eu quero começar de uma parte um pouco mais básica, né, para a gente ter um conceito do que seria uma bacia hidrográfica. Eu sei que tem várias pessoas aqui que talvez esse tema seja bem basal, mas eu acho que é bom a gente começar, né, dentro desses 19 minutos que eu tenho, do básico, né? O que seria uma bacia hidrográfica? Então, a bacia hidrográfica, ela é uma faixa espacial, né? É um recorte espacial que contempla todo um rio principal, que inclui tanto os seus afluentes, né, contendo a sua foz, o término desse rio, a foz dos afluentes, as nascentes desse rio principal e dos seus afluentes, e os divisores de água. Então é uma parte, né, uma área espacial que engloba tanto uma parte terrestre quanto a sua parte hídrica, a sua malha hídrica. Então neste ponto aqui, né, essa aqui é um recorte de uma bacia hidrográfica, um segundo exemplo de uma bacia hidrográfica. Então dá para a gente já perceber que a qualidade das águas não depende simplesmente daquele recorte hídrico, mas ele depende também da parte terrestre. As duas partes estão muito bem conectadas. A terra e a água andam juntos, tá? A qualidade da água diz muito bem respeito à qualidade da parte terrestre. E pensando a nível de Brasil, nós podemos pensar, né, nós temos 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras, 12 grandes bacias hidrográficas. A bacia amazônica, né, que o Fernando Quintela está aqui inserido muito bem. A nossa região aqui, a segunda grande bacia nossa, Tocantins, Araguaia, a do Pantanal, nós temos 12 grandes bacias hidrográficas. Claro que essas bacias elas podem ser recortadas em subbacias. Por exemplo, a 2 aqui, ela pode ser recortada da Tocantins, Araguaia. A do Araguaia a gente pode fazer microbacias, a bacia do Rio Vermelho, do Rio Crixás, do Rio Cristalino. Mas, de forma geral, o Brasil nós temos 12 grandes bacias hidrográficas. E eu quero fazer um recorte aqui para a área que nós estamos, né? O Cerrado. O Cerrado brasileiro, ele está aqui, tá mais clarinho aqui no centro. O Cerrado brasileiro, ele tem um balanço hídrico muito interessante. Ele recebe muita água, exporta muita água, pouca água para a atmosfera, ele acumula mais água do que exporta. Pelas características, né, das plantas aqui, do tipo de solo, ele incorpora mais água no solo do que está sendo transportado para a atmosfera via fotossíntese, transpiração das plantas, e ele joga água para 8 bacias hidrográficas das 12 que nós temos no Brasil. Então está aí uma grande importância que nós temos para esse bioma brasileiro. Ele é considerado uma das grandes caixas d'água do Brasil, se não a principal caixa d'água do Brasil. Então ele joga água para a Amazônia, para a bacia do Paraguai, né, que é o Pantanal, do Rio Paraná. Então ele é uma grande caixa d'água, esse bioma brasileiro, formado ao longo de milhões de anos. E esse é um quadro também que eu queria, desse ponto de vista de base, né? Esse é um quadro que é importante notar, que é o ciclo da água. Claro que todo mundo aqui conhece o ciclo da água, né? Que a água evapora dos oceanos, chega nos continentes. Claro que uma parte dessa água que é evaporada dos oceanos, ela retorna por precipitação no próprio oceano, mas uma parte chega nos continentes. E uma parte dessa água que chega nos continentes cai, né? Claro, cai na terra, é captado pelas plantas, volta por evapotranspiração, da própria planta, volta para o continente, uma parte volta para o mar. Só um destaque, isso aqui é muito importante na região amazônica, né? Uma grande parte das chuvas que chegam aqui para nós, no centro-oeste, no sudeste, vem dos rios atmosféricos da Amazônia, né? Mas eu quero destacar nessa figura uma parte importante, que é aquela água que penetrou no solo. É a água que infiltrou no solo, que vem percorrendo debaixo da terra, formando os lençóis freáticos. É um tipo de água, por exemplo, agora que nós que estamos aqui em Brasília, no Planalto Central, nós ficamos aqui meses sem chuva.
Aqui no fundo, né, da minha tela está passando o Rio Araguaia, tem uma foto do Rio Araguaia. Nós ficamos 4 meses sem chuva. Aí nós paramos para pensar como é que esse rio ficou ali com uma velocidade média de 8 km por hora. 4 meses sem chuva. O que abasteceu esse rio? Durante 4 meses, um volume de água tão grande como esse, e esse rio não secou. Ou ele diminuiu a quantidade de água. Por que esse rio continuou com tanta água ainda, um volume, uma vazão de água suficiente durante 4 meses? Então essa água que entra no solo e entrou no solo durante anos, né, sendo abastecido, ela é fundamental para esses momentos de déficit hídrico, pensando na pluviosidade. Bom, então voltando, né, aos solos, aqui eu peguei alguns recortes, né? A água disponível nas bacias hidrográficas, elas estão muito relacionadas, né, com os fatores locais e globais. Então hoje a água que a gente tem nos rios brasileiros e mundiais, de forma geral, elas estão muito relacionadas com o que acontece no solo. Aqui é uma região do Rio Araguaia, um recorte, nós temos uma ocupação do solo muito intensa com a agricultura. E algo muito claro, muito crescente no Cerrado. Não estou criticando a agricultura por si só. Claro que ela é uma atividade muito importante, se não a atividade mais importante brasileira. Mas é uma atividade que tem tirado muita água para abastecer pivôs de irrigação dos corpos hídricos do Araguaia. Aqui é um afluente, aqui é o córrego Água Limpa, que tem abastecido muitos pivôs de irrigação nas épocas mais secas do ano. Nós tivemos um caso esse ano que, em julho, o Água Limpa, que é um afluente, o córrego Água Limpa, é um afluente do Araguaia, ele, em vez de estar jogando água no Araguaia, o Araguaia estava jogando água dentro dele. Então, ele teve uma inversão de fluxo de corrente por causa da puxada de água do rio. Então, ele inverteu toda, né? No momento, não era o cachorro que estava fazendo xixi no poste, o poste começou a fazer xixi no cachorro. A ordem inverteu por um efeito humano, um efeito antrópico. Claro, também a demanda, aqui um recorte da cidade de Aruanã, em Goiás. É uma cidade turística, é uma cidade que tem cerca de 8 mil a 10 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, tem 10.500 habitantes, e que na época de julho chega a circular aqui um mês quase 1 milhão de pessoas, em um único mês, e que tem uma demanda hídrica também muito grande. E claro, essa quantidade de água que tem saído dos rios. Então imagina aqui, né, essa quantidade de água para atender, tanto só a agricultura, não estou nem falando de pecuária, mas a agricultura, abastecimento humano, durante 4 meses de seca, essa conta não tem batido. Eu vou mostrar uns gráficos daqui a pouco, mas essa conta não tem batido ao longo dos anos. Então nós temos visto que, ano após ano, o ambiente, as paisagens têm ficado cada vez mais secas, que propiciona cada vez mais incêndios em largas escalas. E o que nós temos visto, né, com mudanças a níveis globais, né, é um fato, as mudanças climáticas a níveis globais, é um fato que a temperatura tem aumentado ao longo dos últimos anos, após a Revolução Industrial. Então, os incêndios que têm ocorrido ano após ano, cada vez mais entram num ciclo de maiores secas, maiores necessidades de drenar água para abastecer as agriculturas, abastecer o crescimento humano nas regiões, que levam a mais secas, a mais incêndios, e é um ciclo. Não é à toa que nós temos, né, esse ano passado, esse ano de 2024, superou as metas, superou as grandes secas observadas no ano passado. Nós temos observado picos, né, de secas. A Amazônia tem sofrido muito. No ano passado nós tivemos picos de secas na Amazônia, que foram superadas esse ano. O Pantanal teve picos de secas que foram superados novamente, picos de incêndio que foram novamente superados, né? As previsões do IPCC mostravam que o aumento de eventos extremos eram esperados, e as chuvas em algumas regiões do Brasil, como essas nossas, as chuvas seriam mais tardias e seriam um período mais curto, e nós temos observado isso em algumas regiões. E eu queria dar um enfoque agora na região que eu tenho trabalhado mais, que é a região do Araguaia. A região do Araguaia, essa aqui é a bacia do Araguaia, claro que ela forma a grande bacia Tocantins-Araguaia, que está aqui bem no coração do Brasil, e essa é a região do Araguaia, que ela percorre 4 estados brasileiros: Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Se a gente for, ela tem uma área de 380 mil quilômetros quadrados. Fazendo uma comparação com os países do mundo, ela estaria aqui seria o país de número 62 maior do mundo. Se fosse comparado com o país da Europa, seria o 8º país maior da Europa. Ela é maior que a Alemanha, maior que o Japão, em termos de área, né? 380 mil quilômetros quadrados. Tem uma bacia hidrográfica muito grande. Recentemente, nós publicamos agora em janeiro um artigo, está publicado numa revista internacional chamada Hidrobiologia, é um artigo importante na área que eu trabalho, que nós pegamos 2 conjuntos de dados.
Primeiro, nós pegamos um conjunto de dados do Map Biomas. Então, por meio de sensoramento remoto, né, o Map Biomas, ele escaneou toda a bacia hidrográfica, não só os rios, mas pegou toda a área do Araguaia, toda essa região aqui da bacia hidrográfica, e eles dividiram essa área, nós pegamos os dados por região. Essa área aqui, Baixo Araguaia, essas 5 cores aqui foram divididas, né, por regiões, e nós pegamos os filtros de superfície de água, de lâmina d'água, via sensoriamento remoto. E nós geramos esses gráficos aqui, que eu quero mostrar para vocês rapidamente, dentro do tempo que eu tenho. Então, cada gráfico desse é uma área dessa. Por exemplo, aqui é a área do Rio Araguaia Superior. Esse aqui, ó, essa cor mais escura. Então, essa área mais escura que eu estou mostrando aqui com o mouse, com o pontador, é esse gráfico aqui. Essa aqui é a área do Ilha do Bananal, que é essa... Bananal, Ilha Upstream, essa daqui, que é essa daqui. Então, cada gráfico aqui representa uma área dessa e eu vou explicar o gráfico. No eixo X, nós temos os anos. Então, desde 1987 até 2019. E no eixo Y, nós temos a área de água em hectare. Então, veja, é uma imagem de satélite, uma foto vindo do espaço, em que eu vejo quanto de água eu tenho em hectare de água. Em sentido bidimensional. Bidimensional, uma área. E facilmente a gente consegue ver, olha só, nesse gráfico aqui, vamos pegar esse do meio, que é da Ilha do Bananal, seção da Ilha do Bananal. Lá em 1987, nós tínhamos aqui, essa bolinha que representa 1987, onde está o ponteiro aqui, ó. Era estimado cerca de 180 mil hectares de superfície de água na Ilha do Bananal, no ano. Então, no ano, retirando a média ali de chuvas secas, a média era de 180 mil hectares de lâmina d'água. Agora, em 2019, foi medido 120 mil hectares de lâmina d'água. Uma redução de 38,7% de lâmina d'água. E vejam bem a tendência, olha a tendência dessa reta. Aqui, eu não vou entrar em estatística, mas aqui é uma regressão. Eu fiz questão desse artigo, da gente usar a estatística mais simples que tem, que qualquer gestor consegue olhar e ver uma tendência. Tá? Qualquer gestor olha para esse gráfico e ele vê uma tendência nítida de redução. Olha só. Dá para a gente programar. Se a gente estender a reta para 2020, 2021, 2027, 2030, a gente consegue ver uma tendência. Se tudo continuar como está, se nada mudar, se não aumentar as chuvas, se continuar tendo o mesmo comportamento, há uma tendência clara de redução. Então, qualquer gestor, o Ministério, nós demos uma palestra recentemente aqui no Ministério Público, em Brasília, na PGR, mostrando esses dados e todo mundo entendeu esses dados, porque é fácil de enxergar. Então, todas as seções do Araguaia, por mais que tenha aqui alguma dispersão, mas todas as seções da bacia do Araguaia mostram uma redução dessa superfície de água na região. Aí vamos atrás de outro dado, beleza, superfície de água, dados do MapBiomas. E agora vamos pensar na vazão de água. Então vamos lá no Rio. Vamos pegar no Rio, a Agência Nacional de Águas, a ANA, ela tem ali várias estações de monitoramento há anos. Então nós vamos medir aqui a vazão. Quanto de água passa por segundo? Quantos metros cúbicos, né? 1 metro cúbico são 1.000 litros de água. Ou seja, quantas caixas d'água de 1.000 litros passam por segundo num trecho de rio? Então a ANA tem, dentro aqui do Araguaia, e dos afluentes, ela tem 21 estações que têm dados para 40 anos. Ela tem outras estações com dados com menos de 40. Mas nós pegamos o que ela tinha de 40 anos. Todos que tinham de 40 anos, no Araguaia e nos afluentes. E fizemos esse estudo. Fizemos vários gráficos e várias medidas. Eu trouxe 4. Tá? Aqui é uma média para todo o Araguaia. Todo. Esse aqui é uma média só para o Alto Araguaia, esse aqui só para o médio e esse aqui só para o baixo. Então aqui, para o Alto Araguaia, essa daqui. Esse aqui é para o médio Araguaia e esse é para o baixo. Fizemos também, no artigo a gente analisa mês a mês, o mês mais seco, o mês mais cheio, analisamos por estação sazonal, tem várias outras, estação por estação das 21, fizemos várias medidas. Aqui para resumir, olha só, de 1980 a 2020, também a mesma diminuição, são dados complementares. Tanto a superfície de água com dados do MapBiomas, quanto a vazão de água dentro do rio, a tendência é de diminuir. Novamente, ó, se a gente pegar aqui em 1980, a média geral, esse número mágico, né, essa média geral para o ano, tinha quase 2.000 metros cúbicos por segundo passado, média geral, para todo o rio afluente. Já em 2020, tinha cerca de 900. Então, houve redução também, algo estimado em 38%, uma média geral. Então, são dados complementares que a gente fica observando essas coisas e que não é exclusivo da bacia do Araguaia.
Bom, esse foi um artigo publicado agora em 2024, saiu em janeiro. Um outro amigo meu, também está na Bacia do Araguaia, ele trabalha no Mato Grosso, pegou dados parecidos com o da Ana, essas mesmas estações, e pegou outras estações, e ele fez uma estatística muito mais robusta, só que mais difícil de entender. Ele fez uma estatística com séries temporais, e ele achou ele tem o mesmo resultado. Aqui está o resultado dele, é o mesmo resultado que eu achei, e ele publicou também numa revista internacional, é o Dilermando Lima, está aqui o trabalho dele. E aí, se não bastasse, né, o Serviço Geológico do Brasil tem monitorado também o Rio Araguaia. Esse aqui é o boletim de monitoramento dele, o último que saiu 9 de agosto de 2024. Eu peguei o boletim do Sistema de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil e peguei aqui o último em duas estações. A última mais ao norte do Araguaia, que é essa estação de Araguatins, e uma lá no Médio Araguaia, que é a estação de Bandeirantes. Então, aqui eles botam, durante todo o monitoramento, esses 40 e poucos anos que tem de monitoramento, que é a cota, tá? Não é a vazão, mas é a cota do rio. Então, aqui nós temos a cota máxima, a cota mínima, e esse azul aqui, essa faixa azul, é a cota do ano de 2024. Dá para ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas esse ano, a cota desse ano esteve abaixo do mínimo histórico. Nunca teve uma cota tão baixa como teve esse ano. E esses dois pontinhos era a previsão da cota futura. Eles vão agora voltar lá, vão medir a cota de novo, e a previsão futura, próxima, era que a cota ainda estivesse abaixo do histórico todo, de todo o monitoramento que já foi feito até então. Em Bandeirantes está claro isso, está vendo? A linha azul está abaixo, bem abaixo do mínimo histórico de todo o monitoramento. Então a gente tem passado por uma coisa muito diferente, algo que a gente nunca viu na região. Então, ou seja, é um terceiro olhar independente, enxergando o mesmo problema. Sem me alongar muito mais, né, já partindo para a finalização, eu queria falar só um pouquinho desse programa nosso, Araguaia Vivo 2030, né, um programa para a conservação e sustentabilidade do Rio Araguaia. Esse é o maior projeto de pesquisa que eu já encarei na minha vida. A gente chama de programa porque ele envolve 11 atividades, é um programa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, né? Ele é desenvolvido pela TWRA, que é a Aliança Tropical Aliança Tropical de Conservação das Águas. É um programa que hoje a gente tem cerca de 85 bolsistas, muitos são mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos. Nós temos 11 atividades, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos 11 atividades desse programa. Cada atividade dessa, elas pode ser compreendida como um projeto de pesquisa. Só que a gente não chama de projeto, porque o projeto de pesquisa dá uma impressão de coisas desvinculadas. E, pelo contrário, esses projetos eles se complementam. Então, a gente tentou entender o Araguaia como assim, para a gente tentar entender e colaborar para a conservação do Araguaia, a gente precisava de pensar em algo, em atividades complementares, desde uma avaliação da biodiversidade aquática, mas como fortalecer as comunidades locais. Eu tinha que pensar em estratégias de tampar e preencher as lacunas em diferentes estratégias. Eu tenho que pensar em valoração de recursos dos serviços ecossistêmicos. A gente tem que pensar em mobilização, sensibilização dos atores locais. Então, a gente tem aqui, cada linha dessa, cada atividade envolve aqui 15, 20 pessoas diferentes, parceiros diferentes, e que eu não domino. Então, assim, eu sou biólogo aquático. Então, a minha atividade, eu trabalho em 2 atividades dessa. Então, a gente está com um grupo muito multidisciplinar, dentro do mesmo projeto. Eu sou vice-coordenador desse projeto, tem a coordenadora geral, que é a professora Mariana, de Goiás. Uma boa parte desse grupo é de Goiás, mas tem gente do Brasil inteiro e gente de fora também, e tentando promover atividades para a conservação do rio. Então, assim, eu só vou ler o nome das atividades, claro que não dá para entrar em cada uma delas, mas rapidamente, né? Atividade 1, monitoramento dos recursos hídricos. 2, dinâmica espaço-temporal da sustentabilidade socioambiental. 3, biodiversidade aquática. 4, mobilização, sensibilização e capacitação de atores locais. 5, modelagem hidrológica. 6, valoração dos recursos e serviços ambientais. 7, segurança hídrica. 8, análise integrativa da biodiversidade. 9, turismo e pesca. 10, fortalecimento das comunidades locais por meio do turismo ecológico. E 11, sistemas para armazenar, gerenciar e compartilhar informações. E uma coisa que a gente fez muito diferente, sempre há uma discussão que a comunidade, que a ciência não se aproxima da sociedade, que o cientista fica no seu laboratório e não conversa com a sociedade, que tem o lado
verdadeiro, mas tem também um lado que não é tão bem. Bom, tem discussões, mas uma coisa que a gente fez questão é de contratar uma equipe de profissional para gerenciar um Instagram. Então a gente fez questão de tentar aproximar muito o que a gente está fazendo com a sociedade por meio das redes sociais. Então a gente tem uma equipe que está divulgando vários vídeos, não só do que a gente está fazendo, mas também explicando questões como a Piracema. Estamos agora na Piracema. Então a gente fez um vídeo da Piracema para divulgar a Piracema, divulgar as espécies da região, divulgar os trabalhos importantes, e está dando muita visualização, e muita gente da sociedade tem aproximado do programa por meio desses vídeos, por meio do Instagram. Então está sendo um sucesso. Por exemplo, esse videozinho aqui foi de uma expedição que a gente fez com peixes do Araguaia. Esse videozinho não tem nem um mês. Deu 37 mil visualizações. Então, assim, e várias pessoas entram em contato, né? E políticos entram em contato, pessoas de vários lugares entram em contato conosco por causa do Instagram. Então, foi algo novo que a gente nunca tinha feito, esse grupo de pesquisa nunca tinha feito, que nós estamos gostando muito disso. Tá bem legal. E eu acho que é isso. Agradeço muito o convite. Obrigado. Então, quem é o representante do grupo 1, que teve Fabíola, Gilmar, Marques, Silvio e Mário? Pode falar, Mário. Só colocar no... Isso. Ok. Lugero, essa pergunta eu já te fiz várias vezes, pessoalmente, né? Mas vou fazer aqui para o grupo saber, né? Como é que a gente reverte esse processo, Lugero? Então, Mário, o primeiro ponto eu acho que é, no mínimo, seguir a legislação ambiental, o Código Florestal. Eu acho o nosso Código Florestal ele é muito ruim, mas eu vou nem entrar nessa discussão. Mas seguindo o Código Florestal, minimamente seguindo, eu acho que já é um avanço. O que a gente vê na região, por exemplo, do Araguaia, a região que eu mais conheço, é que nem o Código Florestal é respeitado. Então, as distâncias mínimas para o rio de preservação não é respeitado. Então, há invasão, há um desflorestamento às margens do rio, que carrega muita areia. Quando chove, há muita enxurrada. Então, o rio tem sido assoreado por causa disso. Então, respeitar o Código Florestal é o mínimo, né? E, claro, conscientização. Né? Então, assim, vamos além do Código Florestal, aí é um trabalho grande de conscientização, de valoração ambiental, crédito de carbono, entrar nesse mercado de crédito de carbono, de valoração dos pequenos agricultores, que é uma parte importantíssima. Então, assim, eu acho que tem outras formas, né, do extrativismo vegetal. Então, assim, eu acho que tem outras formas de produção que eu acho que é muito mais lucrativo do que a forma tradicional, que valora a árvore em pé. Mas, uma resposta curta, respeitar no mínimo o Código Florestal ruim que a gente tem. Grupo 2, eu tenho Fernando Quintela, Patrícia, Rui Montenegro e Voninha. Quem vai trazer aí a pergunta para a gente? Sou eu. E o Mário acabou de pegar a nossa pergunta. Estava escrito, né? Porque os problemas foram todos apresentados, em parte. E as soluções não nos foi apresentada, nenhuma solução nos foi apresentada, que foi o que o Mário perguntou. Então, eu vou fazer uma provocação com você. Você falou muito em dano ao ambiente através da derrubada de florestas. Mas a comunidade científica tem algum parâmetro estudado para ver sobre como interfere os experimentos nucleares com testes feitos por grandes potências e quanto essas guerras que nós vemos aí, com todo esse aparato bélico e todos esses mísseis, interferem no meio ambiente, não apenas derrubar a árvore? Senão nós estaríamos vendo o problema unilateralmente. Fernando, olha, você fez uma pergunta agora difícil, viu? Foge muito da minha área. Mas eu não vou fugir de dar uma resposta, mas não é uma resposta científica, porque eu não estudo isso. Agora é uma resposta de um cidadão normal, comum. Eu acho algo terrível. Assim, eu não sei o impacto disso para a preservação do meio ambiente, mas agora, para a preservação da vida na Terra, é algo terrível. Né? Nós estamos à iminência de uma guerra nuclear. Né? Basta um maluco apertar um botão vermelho ali na Rússia, nos Estados Unidos, e nós estamos discutindo preservação de espécies, preservação de água para sustentar a vida na Terra, preservação de comida nas nossas mesas, na iminência de uma guerra nuclear por causa de um território A, B ou C. Eu estou aqui discutindo a maravilha de uma paisagem aqui atrás, uma obra-prima
ou alguns acreditam que é ao acaso, a natureza, outros por causa da manifestação de Deus, eu vou mais nessa linha, e num ambiente como esse, eu não sei qual é o impacto da queima de um combustível ou da emissão de uma bomba nuclear, não sei qual é o impacto disso. Agora, é algo muito contraditório, né? É uma civilização tão desenvolvida como a nossa, uma espécie que se acha maior do que as outras, com a mente tão brilhante como as outras, que chegou na capacidade de extinguir a sua própria espécie. Tem algumas teorias que sustentam que vida extraterrestre, né, nunca chegaria aqui, porque ela teria que passar por esse momento de um grande salto tecnológico a ponto de não se auto-extinguir por causa de guerras nucleares como essa que a gente está para passar agora. Então, assim, eu te dou uma resposta, Fernando, muito simplista, de uma cidadão normal, que é uma área que não é a minha, eu não leio esse tipo de literatura, viu? Desculpa. Sem problema nenhum, imagina. Aqui é um espaço de troca, não é um espaço de, né? Lógico que aquilo que você tem o conhecimento você entrega e aquilo que a gente está Obrigado, trocando Elisete. ideias, a gente trabalha assim. Então, Obrigado, Elisete. muito bom, muito bom. E temos no grupo 3, Bento, Carlos Mota, a Vani não entrou, ficou aqui com a gente, e a Suzana Moreno. Então, quem faz a pergunta para a gente? Y bueno, si ustedes quieren empiezo yo conversando un poquito. Yo no hablo portugués, o sea que voy a hablar en español lo más lento posible. Yo vivo en Uruguay, tengo la costa del río Uruguay, recibimos agua del Brasil y cuando a ustedes les llueve mucho acá crece, cuando a ustedes no les llueve acá seca, o sea que así estamos. Por supuesto que tenemos todas las problemáticas que ha traído el cambio climático y toda la deforestación del Amazonas, creo que todos lo estamos sufriendo. Y acá, por suerte, en este momento en las represas se está haciendo una muy buena reproducción de peces, que es muy respetada en la parte baja del río Uruguay porque se hace solamente pesca deportiva. O sea, la gente va a pescar, ejercita el deporte de pescar, pero después devuelve todos sus peces al agua. O sea que en ese sentido estamos bien. A su vez, hay grupos ecológicos que hacen limpieza del río. Se han sacado camiones y camiones con cubiertas de autos y mugre de todo tipo. O sea, es impresionante la cantidad de basura que se ha juntado, principalmente cuando esas bajantes del río Uruguay, es espantoso. Pero no sé, muchos camiones con basura, ¿no? Sobre la costa donde está la ciudad. Eso en ese lado. Por el lado de la forestación, en Rotary tenemos un movimiento que se llama los ladrillos verdes. Está en toda Sudamérica, o sea, viene bajando, dijera, y se va reforestando por etapas, y en ese lugar se llama ladrillos verdes porque se pone una maqueta ahí que es como un ladrillo verde. Yo todavía hice algunas forestaciones con los chiquilines acá en Salto, con Interact, y bueno, lo pedí también al ladrillito, todavía no me ha llegado porque es como para identificar el lugar, pero están plantando muchos árboles, desde Venezuela, Colombia, Venezuela, todo, hasta la gran parte de la Argentina y Chile, toda esa zona. Eso es lo que puedo aportarles hoy por hoy en cuanto al tema. Eu queria fazer, era uma sugestão para todos os rotarianos que nos ouvem e o Ludgero que está nos agraciando com essa palestra. Aqui em Brasília nós temos o nosso Rotary Clube Brasília International e ele está extremamente vinculado a esse problema de restauração de nascentes. Então, no final do ano passado, eu fui convidado para ir até uma localidade aqui em Brasília, chamado Riacho Fundo 2, para assistir e plantar
Enfim, tinha todo um aparato montado. Tinha um caminhão com milhares de plantas, alguém já foi lá pela manhã toda, passou fazendo furos na terra, enfim. E nós fomos instruídos. Eu aproveitei e levei meus netos, não só para eles conhecerem o trabalho que o Rotary faz, mas, sobretudo, isto era mais, esse encontro era mais importante para eles do que para mim. Então, nós plantamos lá, começamos o plantio lá de 1.500, eu plantei uma, e nós fomos, em seguida, descendo um matagal danado, tal, não sei o quê, até chegarmos a um local onde uma fonte houvera no passado e tinha sido destruída pela civilização. Então, esta fonte, eu tenho a notícia há 3, 4 meses atrás, que ela voltou a jorrar água. Ou seja, um trabalho que o Rotary está fazendo. E aí é que vem, eu não faço uma pergunta para o Lugero, mas eu faço uma proposta para todos os rotarianos importantes que estão aqui. Chico, Rui, Fernando Quintela. E também para entender, né, eu vou juntar na última pergunta, depois passo para a Silvia, Lugero, que a Patrícia colocou, né, não sendo da área de agricultura, agropecuária, como é que nós, cidadãos comuns, né, os cidadãos comuns conseguimos, de alguma forma, contribuir, né, para a prevenção, para esse cuidado? É o reflorestamento, como eles trouxeram? O que mais? O que seriam ações do dia a dia que a gente pode trazer para preservar as águas? Não, eu acho, como o Mota falou, ações individuais e coletivas são fantásticas, né? Uma ação coletiva dessa, como do Rotary, a conservação de uma nascente, ela já faz diferença. Porque não é só de uma nascente que está sendo recuperada. Você envolve ali um neto, você envolve ali 5, 6 crianças, você envolve ali uma comunidade, você envolve uma história que é contada. Então, a repercussão disso é muito maior do que só aquela nascente em si. Então, eu acho que são atividades como essa, de um grupo individual que estimula um outro grupo, que vai estimular um outro grupo, você forma a rede, é uma pedra grande, você joga numa água e vai formando ondas. Então, eu acho que ações como essa devem ser feitas por pessoas, por grupos, por sociedades, e que vão aumentando, e vão aumentando. Então, conservações como essa, ações de reflorestamento em regiões maiores, que uma nascente é um ponto muito particular, mas lembrando que aquela água daquela nascente, ela está chegando ali, mas porque tem uma captação muito maior acima. Ela é só onde ela aflora. A nascente é onde aflora. Mas onde foi captado, tem uma área muito maior, onde a água infiltrou. Lembra do começo do slide? A água infiltrou, ela percolou debaixo do solo e ela aflorou ali. Mas se não tiver uma água acima, uma região terrestre acima, onde ela está penetrando uma mata, uma vegetação que ela entrou na água porque foi permeável, aquela nascente ela morre. Então, essas atividades particulares ou em grupos, elas são importantíssimas. E divulgar, incentivar. Fantástico, parabéns. Por meio desse certificado que aí está, e você vai receber esse certificado com a alegria e a satisfação que o Rotary Clube Brasília 5 de dezembro sentiu nesta oportunidade. Eu devolvo a palavra a você, Lugero, para os seus comentários finais. Não, eu só tenho que agradecer, foi um prazer muito grande conhecer o Rotary, conhecer todos vocês, agradeço ao Mário e a Silvia, né, que nos colocou em contato, foi um prazer muito grande ter recebido a Tiffany aqui em casa, foi um momento de aprendizado mútuo, né, ter recebido aqui, meus filhos amam ela, minha esposa, a gente aprendeu muito com ela aqui, com vocês. Então esse momento de interação, né, esse momento de comunhão, de trocas de experiência, enriquece as pessoas, né? Eu acho que quanto mais a gente se relaciona, são vivências diferentes, formações diferentes, então isso aqui acrescenta a vida da gente. Então, obrigado a todos vocês, foi uma oportunidade ótima, eu sei que terão outras oportunidades também da gente estar aqui confraternizando, trocando experiências. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, Lugero. Encerramos nossa 19ª reunião no dia 7 de novembro, são 12 horas e 31 minutos, saudando o Pavilhão Nacional, batendo o sino e abrimos a nossa sala por mais 15